acompanhar na sua Bíblia, você possa deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você para se inscrever. A nossa 8ª lição desse trimestre, ela, como todas as outras lições, são 13 lições no total, essa é a 8ª, ela tem um cunho especial, um cunho profético para nós, no tempo em que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas principalmente levando o contexto que nós estamos vivenciando nesses dias no nosso país. E eu quero que você preste bastante atenção, você que está me assistindo, que a palavra de Deus, eu sou um professor de academia e eu sei muito bem a diferença quando você estuda uma obra de um pensador famoso, de um Sócrates, de um Pitágoras, e você toma aquela palavra no sentido de debate dentro da academia, você pega aquela palavra para você, aqueles textos daqueles pensadores, daqueles filósofos, justamente para você fazer um debate esse que muitas vezes ele tem resultados, ele deve acontecer em relação a resultados de como você pensa a realidade à sua volta. Mas aqui eu estou tratando de um livro vivo, eu estou tratando de lições da palavra de Deus. E eu quero dar um conselho a você: se você estudar comigo esta lição, mas não ter essa lição como algo para aplicar na sua vida e na atual circunstância, ela não tem nenhum proveito. Mas eu acredito que a minha oração hoje é para que o Espírito Santo de Deus possa inspirar o seu coração e a sua mente, dar entendimento a você. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração, e nessa oração nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus traga entendimento e revelação. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço-te, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos inspirar neste momento, venha trazer luz e entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos tratar aqui de um dos profetas que ele faz a sua narrativa em forma de cântico, o profeta chamado Abacuque, e o tema é a intercessão de um homem cheio de esperança. O texto de Abacuque, o texto do dia, ele começa com essa expressão de um homem de um profeta de Deus, que ele tem uma visão clara das coisas que estavam acontecendo no país dele, e tudo estava de ponta cabeça, tudo estava no verdadeiro redemoinho social, religioso e político. E ele passa muito tempo diante de Deus em oração, buscando o direcionamento de Deus, e ele termina dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Está lá no capítulo 3, versículo 2 do mesmo livro de Abacuque. Pois bem, mais tarde nós vamos voltar a esse texto, que ele tem um significado importante para nós. Até o final desta lição eu vou dizer o que a palavra de Deus recomenda nós fazermos nesse tempo que estamos atravessando. Mas vamos então aqui a palavra de Deus, o texto da lição que está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 4 a 6 e versículos 15 a 19. Vamos começar então. O versículo 4 diz: e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes,
saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Versículo 5 diz: adiante dele há peste e raios de fogo sobre seus pés. Versículo 6 diz: parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ela vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Muito bem, quando o contexto desse livro de Abacuque era o momento em que o reino de Judá havia se afastado completamente do Senhor, havia quebrado a aliança com Deus e seguido a impiedade, a injustiça, e como consequência Deus ele traz a punição, né? Muitas pessoas pensam, quando nós olhamos aí uma palavra que ela ocorre 6 vezes no livro de Abacuque, é a palavra do hebraico Hamas, para lembrar você alguma coisa de um grupo terrorista do mesmo nome, que significa violência. Essa palavra Hamas ocorre 6 vezes e é aquilo que o profeta descreve que está acontecendo em Judá. Muita violência, muita maldade, muita injustiça acontecendo, e o profeta, ele ora, ele se preocupa, ele tem a visão de Deus em relação a um problema que parece muito o problema que hoje acontece no nosso país. País de muita violência, um país que tem sangue inocente tem sido derramado, e nós precisamos ter a visão de Deus. A visão de Deus, como Deus vê essa situação. Muitas vezes nós ficamos focados, nós temos até uma teologia de que Deus não está preocupado apenas com a sociedade, Deus está preocupado apenas com as questões espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, no livro de Jeremias diz assim: orai pela paz da cidade, porque na sua paz tereis paz. Em Isaías 59, a palavra de Deus, o Senhor se preocupa com o nível de violência, de maldade e de justiça que está sendo cometido. Da mesma forma, hoje, quando você, a partir dessa lição, você tomar um jornal, você abrir as redes sociais, e quando você vê alguma coisa relacionada à questão política, judiciária e moral no país, você pode ter certeza que Deus está preocupado e quer levantar você como intercessor. É exatamente isso. Nos tempos de Abacuque, ele existia contendas, disputas judiciais, onde a balança da justiça ela pendia para o lado do mal, né? Por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem até uma frase de um dos juristas mais famosos do Brasil, chamado Rui Barbosa, a Águia de Aia. Ele disse o seguinte: contra a ditadura do judiciário não há quem recorrer. Mas eu quero falar para você
que do ponto de vista da visão bíblica cristã, nós temos sim a quem recorrer, porque Deus é quem estabeleceu a justiça. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, o trono dele é estabelecido em justiça. Então, no tempo do profeta havia contendas, muitas disputas judiciais, E o que acontecia? O juízo saía pervertido, O juízo, a Bíblia diz que o juízo pertence a Deus. Um conselho dado a Deus aos juízes, ele diz o seguinte: olha, não pendereis a justiça nem para o pequeno nem para o grande. A justiça tem que ser uma coisa imparcial. Existe um tabu, um mito, que a justiça é cega. Mas eu quero falar para você que eu quebro hoje esse tabu através da palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela diz que o suborno, ele cega os olhos. Então, quando a justiça é cega, é porque ela foi subornada. Você tem que saber, a justiça tem que saber aquilo que está sendo julgada. Essa ideia de uma justiça cega, ela vem lá dos gregos, de uma deusa chamada Temis, da qual originou, inclusive essa figura aqui, que está na frente da Corte Suprema do Brasil, é uma figura de Temis, e na verdade Temis, quando nós olhamos a mitologia grega, nós sabemos que cada um daqueles personagens representa, uma entidade espiritual. Então o juízo saía pervertido, a lei se afrouxava, a lei era frouxa, significava que a lei era para ser um pouco mais dura, e a lei tem que ser, a palavra de Deus diz que a lei não foi feita para as pessoas boas, a lei foi feita sim para proteger as pessoas do bem, mas é para apertar o cerco em cima do criminoso, do homicida, do corrupto, do pedófilo. Mas, entretanto, essa lei que deveria ser apertada era flexível, ela era frouxa. Então, essas questões aqui nos faz pensar neste momento, o momento que nós estamos vivendo no país. E nós, como servos de Deus, nós como igrejas do Senhor, nós que devemos ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos aprender que nós temos que orar para que a justiça de Deus ela seja estabelecida na nossa nação. O trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Se a base dos fundamentos da nossa nação for corrupção, for injustiça, o que acontece? Deus não tem como estabelecer o trono dele na nossa nação. Um outro detalhe que eu quero destacar aqui sobre a justiça, a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías que o efeito da justiça é paz. Não é a economia que vai mudar um país, é a justiça. Não adianta nós termos o melhor sistema econômico do mundo, prosperidade, etc, etc, mas, entretanto, o sistema judiciário julga de uma forma pervertida e a lei é uma lei frouxa. Então, o que acontece? A Bíblia diz que o efeito da justiça é paz. Então, nós devemos orar para que a justiça de Deus se estabeleça na nossa nação. No ponto de número 2, nós temos o tempo, a vivência em tempos de iniquidade. E fazendo um contexto do momento que estava vivendo o reino de Judá com o momento atual, o mundo atual passa por momentos onde a iniquidade tem se multiplicado
e as consequências têm sido cada vez mais desastrosas. Eu vou explicar lá na frente o termo etimológico da palavra iniquidade. Mas aqui, quando nós pensamos em iniquidade, nós devemos pensar que essa lei aqui, por conta da multiplicação da iniquidade, além do amor esfriar e o individualismo também, aumenta também o nível de corrupção, o nível de maldade. Vejam só o que é iniquidade. Iniquidade significa quebra das leis. Quebra das leis. As leis que foram organizadas e que Deus inspirou para que elas fossem feitas, para que elas fossem estabelecidas, é como uma salvaguarda, é como uma segurança jurídica para uma nação. Mas o que acontece? Preste atenção, lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz: o mistério da iniquidade já opera. Essa palavra, o mistério da iniquidade, é uma alusão ao homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, que também é chamado de iníquo. Iníquo é aquela pessoa que quebra as leis, quebra os fundamentos, quebra os princípios. E hoje o que nós estamos vendo a nível mundial é o mistério da iniquidade, o mistério que quebra as leis, quebra os princípios, princípios da família, princípios balizadores da sociedade. Você vê hoje pessoas que estão sendo condenadas de uma forma injusta, pessoas que entram no supermercado para pegar um prato, alguma coisa de comida, elas são punidas. E aqueles que roubam milhões da nação são soltos. Então isso é o que? O mistério da iniquidade operando, o mistério do anticristo já operando no sistema legal. O que nós estamos vendo hoje? A destruição da família, ideologia de gênero, a legalização, a banalização do divórcio, a condenação do padrão de vida santificado. Aqueles que querem viver hoje uma vida de retidão na presença de Deus são considerados como pessoas retrógradas. A violência urbana hoje toma proporções terríveis. Hoje nós podemos ver também a proliferação do suicídio. Suicídio virou até mesmo um fair play, um jogo de videogame maligno. Nós vimos tempos atrás a Baleia Azul, aquele jogo chamado Baleia Azul, e tantos outros jogos e filmes que inspiram o suicídio. Então, isso é o que? É o mistério da iniquidade operando. Nós vemos também a mutilação, pessoas com os corpos, mutilando os corpos, usando giletes, usando todos os instrumentos para se autodestruir. E eu me lembro muito bem agora, falando de mutilação, de um personagem na Bíblia que vivia nos cemitérios, que nem as cadeias conseguiam prendê-lo. Era o gadareno. Aquele homem, ele praticava a mutilação no seu próprio corpo. A palavra de Deus diz que a presença do Espírito Santo de Deus em nós faz com que nós cuidemos do nosso corpo, zelemos por ele, porque ele é templo do Espírito Santo. Mas a presença de demônios no corpo da pessoa faz com que ela se automutile. E sabe o que acontecia? O gadareno, ele fazia mutilação no seu corpo com pedras. Se isso acontece, se há um desejo desse tipo acontecendo na sua vida, você pode renunciar o diabo, os poderes das trevas na sua vida, porque isso vem de Satanás. Da mesma forma, o suicídio, quando
nós observamos, por exemplo, a tentação de Jesus por Satanás lá no deserto. Ele instigou Jesus ao suicídio, dizendo: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aí nós temos um exemplo de uma palavra tirada fora do contexto. Um impulso dado por Satanás não é a voz de Deus, você tem que repreender. Nós estamos naquilo que Jesus falou sobre o princípio das dores, as contrações de parto. Em uma nova era virá surgir através do arrebatamento da igreja do Senhor. E Jesus disse: olha, quando vocês virem essas coisas, sabem que é o seu princípio das dores, né? Isso nos faz lembrar das contrações de uma mulher grávida. À medida que vai aumentando o tempo dela dar à luz, as dores vão aumentando. Então é isso que nós estamos vendo hoje, é uma angústia generalizada. Homens desmaiarão de terror pelas coisas que irão acontecer. É chegada a hora, quando o profeta Abacuque ele começa a orar, ele percebe que o castigo é iminente, né? Muito tempo o profeta Abacuque ele vinha, como os outros profetas, alertando o povo quanto ao juízo de Deus por as suas más escolhas. Hoje muitas pessoas elas têm uma ideia de um Deus, né? Um Deus muito doce, um Deus manso e suave, que não pune, que não estabelece o juízo. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é complacência, não é amor. Deus, no seu amor, Ele é Deus de justiça. E Paulo disse: olha, considerai a misericórdia, a bondade de Deus, né, e a severidade de Deus. Deus é amor, mas Ele tem severidade quando Ele julga o ímpio. Abacuque, ele observa toda esta situação acontecendo no seu país. Ele diz: Senhor, até quando eu clamarei, eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Esse tem sido o clamor de muitas pessoas. Esse tem sido o nosso clamor nesses dias, quando nós olhamos as circunstâncias que estão acontecendo no Brasil. E eu fico pensando que nós perdemos a sintonia, o time de Deus, quando essas coisas que estão acontecendo no Brasil nos tornam apáticos. Isso significa que o nosso sal não presta mais para nada. Quando nós não percebemos as coisas à nossa volta com um olhar profético, um olhar de intercessor, significa que nós estamos doentes, espiritualmente falando. Quando um corpo não sente mais pela dor que acontece, e aquilo que nós estamos vendo, significa que este corpo está doente. Hoje nós precisamos clamar como o profeta Abacuque: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Abacuque, ele vem a resposta de Deus. Uma coisa que me chama a atenção no livro de Abacuque é que ele começa a olhar todas essas circunstâncias e ele disse no final: Senhor, nós precisamos de um avivamento. E ele ora pelo avivamento dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E essa tem que ser hoje a nossa oração, a oração da igreja. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Hoje nós estamos vivendo um momento terrível
no mundo inteiro há um morticínio, existe a pestilência está, por permissão de Deus, destruindo, ceifando vidas. Nós temos visto violência por todos os lados, injustiças acontecendo nos tribunais, nos altos tribunais da nossa nação. O que nós devemos fazer? Hoje nós temos que clamar ao Senhor, que o Espírito Santo possa despertar você através dessa lição, que a responsabilidade de orar por um avivamento é meu e seu. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha oração hoje é para que o Senhor venha despertar essa pessoa que está assistindo esse vídeo, para que ela perceba, Deus, que há um clamor, meu Deus, há um clamor à nossa volta. Nós estamos vivendo dias terríveis, meu Deus, e a tua palavra diz, meu Deus, em Joel 2,28, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Senhor, nós precisamos de um avivamento que venha levar a tua igreja de volta ao primeiro amor, um avivamento que venha trazer a tua justiça nas ruas da nossa cidade. Ó meu Deus, que não haja violência, meu Deus. Ó Deus, e a tua palavra diz, feliz é a nação que assim acontece, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, aviva. Deus, nós oramos pelo nosso país. Traz a tua justiça sobre o Brasil, Senhor. Traz a tua justiça sobre a nossa nação. Amém. Que Deus abençoe você, que essa lição possa despertar em você o desejo de interceder por um avivamento de Deus na nossa nação e sobre as nações da terra. Que Deus abençoe você.